Glória a Deus. Por favor, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Vamos ler do 24 até o 26. Obrigado aos irmãos levitas, no nome de Jesus. Hebreus 11, do 24 ao 26. Amém? Hebreus 11, do 24 ao 26. A minha tradução ela é NVT, talvez dê uma diferença. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pai, em nome de Jesus, o teu povo, Senhor, nesta noite linda de adoração, ofereceu a Ti ofertas, sacrifícios espirituais ao Senhor. E aonde há, ó Pai, a oferta, aonde há o sacrifício, ali o teu fogo vem. Que a tua glória, Senhor, faça-se continuamente presente na vida dos teus filhos. Estas pessoas saíram dos seus lares para oferecer a Ti, ó Pai. Uns vieram adorar, vieram agradecer. Outros vieram chorar. Outros vieram pedir. O Senhor conhece cada uma destas pessoas presente aqui nesta noite. O Senhor sabe a motivação de cada uma destas pessoas, ó Pai. O Senhor tem contemplado cada uma destas pessoas, ó meu Senhor. E a razão delas estarem aqui é porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Porque o Senhor é uma fonte de vida. O Senhor é uma fonte de cura, como foi dito aqui, ó Jeová Rafá. Tudo vem de Ti, ó Pai. O Senhor nos preenche, ó meu Deus. Portanto, meu Pai, visita o vazio desta pessoa agora, Senhor. E preenche agora, Senhor, com Tua presença. Toca, Espírito Santo. Toca na parte mais íntima, Senhor, deste coração, no recôndito da alma. Sara esta ferida agora, Deus. Ergue aquele que estava prostrado agora, Senhor. Coloca teu soldado de pé agora, meu Pai. Libera uma unção poderosa desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Penetra com teu fogo líquido, ó Espírito Santo. Que o teu fogo penetre por toda a corrente sanguínea, ossos, juntas e medulas nesta hora. Se porventura existir alguma semente de enfermidade, seja destruída agora na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach. Pai,
Receba a glória do teu povo, Senhor. Mas derrama do teu fogo, ó Pai. Pois somos insaciáveis por tua presença, Pai. Andamos sedentos por ti, ó Pai. Que a cada dia o Senhor faça o nosso cálice transbordar, meu Pai. Todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Toma a pastora Ana, Senhor. Assim como uma galinha põe teus pintos debaixo das tuas asas. Que a tua destra esteja estendida sobre a vida da pastora, Senhor. E que ela ande todos os dias da vida dela, debaixo da tua sombra, debaixo do teu talite. Que todos os dias o Senhor conceda a ela uma unção nova e a levante na força do teu poder para conduzir este ministério que o Senhor colocou sobre os ombros dela, dando à pastora a revelação da tua palavra, fazendo ela crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para revelar a tua vontade ao teu povo, em nome de Jesus. Que esta mesma unção cubra todo o corpo ministerial, cubra os presbíteros, os evangelistas, os diáconos, obreiros, os levitas desta casa, em nome de Jesus, e toma todos os membros deste ministério, que todos recebam deste mesmo Espírito e desta mesma unção que o Senhor pôs em tua pastora, em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome. Amém. Ó Pai, põe a tua palavra na minha boca, Senhor. Dê-me a revelação da tua palavra nesta noite. Conforme está escrito, abre a boca e eu a encherei. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor. Quero agradecer a pastora por mais uma vez estar me dando a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. Evangelista Edmundo, glória a Deus por sua vida. Amém. A palavra que nós lemos agora é uma palavra desafiadora na vida de Moisés. E este desafio Deus lança todos os dias em nossas vidas. A Bíblia diz que Moisés, ele escolheu o sofrimento do que viver as riquezas do Egito. E é interessante nós falarmos da vida inicialmente de Moisés, porque Moisés nasceu em um momento crítico do povo dele. Havia um edito, havia um decreto, havia uma ordem de Faraó para que as parteiras matassem todas as crianças do sexo masculino que nascesse. Pois aquele povo estava crescendo muito dentro da nação egípcia. E a palavra do Senhor nos diz que quando Moisés nasceu, as parteiras, vendo a formosura dele, temeu mais a Deus do que ao homem, e não matou Moisés. A família de Moisés criou ele até o 3º mês. Depois disso, colocou ele dentro de um cesto cheio de betume por fora e liberou ele no rio Nilo. A filha de Faraó estava se banhando neste rio.
viu esta criança chorar. E a partir daquele momento adotou aquela criança. E a irmã de Moisés, observando tudo o que estava acontecendo, perguntou àquela mulher se ela queria que ela trouxesse uma hebreia para criar aquele menino. É interessante como as coisas de Deus acontecem na vida do homem e na vida da mulher. Naquele momento, acontece algo esplendoroso na vida de Moisés. Deus coloca duas dimensões, dois mundos na vida de Moisés. Moisés, ele passa a ser criado por seu pai e por sua mãe, até certa idade. Depois de uma determinada idade, a mãe de Moisés devolve ele à filha de Faraó. Moisés cresce dentro do castelo egípcio. A Bíblia diz que ele foi formado em toda a ciência egípcia, vivendo todo o glamour, toda a riqueza, todas as prerrogativas de uma família real. Mas a Bíblia aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus diz que Moisés, chegando na sua fase adulta, escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó. O que é que estava acontecendo com Moisés? O tempo que Moisés viveu com seus pais foi o tempo necessário que os seus pais ensinassem a ele que existia uma aliança feita pelos patriarcas, que aquele povo um dia iria sair de dentro daquela nação e Deus iria colocar eles em uma terra que emana leite e mel. Moisés cresceu com toda a riqueza daquele palácio, foi formado em toda a ciência egípcia, mas a palavra do Senhor estava cravada no espírito de Moisés. Deus, ele cravou a palavra dele em meu espírito, ele cravou a palavra dele no seu espírito, e todos os dias ele nos chama para seguir um caminho de morte. Morte da nossa natureza, morte da natureza mundana, da natureza carnal, para que o Espírito de Deus torne-se soberano em mim, soberano em você. Foi isto que aconteceu com Moisés. A Bíblia diz no capítulo 3 do livro de João, Nicodemos, uma autoridade do Sinédrio, procura Jesus Cristo à noite e diz: bom mestre, ninguém pode fazer estas coisas que o Senhor faz, se não for da parte de Deus. É interessante que Nicodemos foi procurar Jesus escondido dos seus amigos, porque Nicodemos, ele não estava afim de conhecer Jesus e de deixar o Sinédrio. Ele não estava afim de seguir a Jesus e deixar as suas prerrogativas de autoridade religiosa que estava sobre ele. E Jesus Cristo, vendo o intento do seu coração, disse a ele: em verdade, eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus Cristo chama Nicodemos para uma renúncia e diz a ele: meu amigo, eu te chamo para um vale de decisão. Ou você escolhe seguir a sua posição religiosa de autoridade deste mundo, ou você escolhe renunciar a todas as coisas e viver o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é lançado na minha vida e na sua vida mediante a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E este capítulo 11 do livro de Hebreus, ele traz N referências dos homens de Deus que viveram mediante a fé. E Moisés, naquele momento, decide não viver as riquezas do palácio,
mas viver segundo a palavra de Deus que estava dentro dele. Moisés escolhe viver pela fé. Eu quero te dizer nesta noite, tão certo como vive o Deus de Moisés, vive o meu Deus e o teu Deus. Ele é fiel para cumprir a palavra que liberou sobre a tua vida. Tão somente mantenha-se no caminho da fé. Moisés renunciou toda a riqueza, irmãos. Eu tinha um testemunho. Eu emprestei a um amigo meu. E esse rapaz, ele achou de me quebrar e nunca mais me devolveu esse testemunho. É de um pastor chamado Renato. Ele foi gerente da Falange Vermelha. Antes do Comando Vermelho existia a Falange Vermelha. E no testemunho dele, ele fala que ele comandava todo o morro do Rio de Janeiro. Ele fala muitas coisas nesse testemunho. Certo dia ele estava ali usando droga com os amigos dele no apartamento. E um dos amigos dele disse a ele: você vai morrer. Ele disse que ele pegou a pistola, botou na cara daquele sujeito e disse a ele: nunca mais repita isso para mim. Eu sou o chefe. Ele disse assim: mas você está doente. Ele disse assim: mas nunca mais repita isso. Ele disse: depois que aquele sujeito for embora, eu fui para o espelho. Quando eu cheguei no espelho, eu percebi que meu cabelo estava caindo. Eu só tinha cabelo do meio para trás. E eu fui procurar um médico. A palavra daquele sujeito ficou dentro de mim. Quando eu cheguei no médico, eu fiz todos os exames. O médico disse: você está com câncer no sangue. A cocaína que você está cheirando entrou no seu sangue, se transformou em câncer, seu sangue está virando água. Você tem 6 meses de vida, você vai morrer. Ele disse: eu peguei minha sacola, botei minha arma, botei droga e fui visitar minha mãe. Porque se a polícia viesse, eu ia trocar tiro com eles. Ele disse: eu fui na casa de minha mãe. Quando bati na porta dela, ela disse: pois não, com quem o senhor gostaria de falar? Ela disse: mãe, eu sou teu filho. E ela disse: Renato, é você? E ele mostra a foto dele, parecia uma caveira. E ele passou a tarde toda com a mãe. Na hora de ir embora, ele disse que vai andando pela rua e passa na frente de uma Assembleia de Deus. E disse que uma voz disse a ele: entre aí. Ele disse, a outra voz disse: não, entra. Ele disse assim: ouvi o diabo e Jesus brigando por mim, mas Jesus é mais poderoso. Eu entrei. Ele disse: tinha uma irmã falando lá, eu não estava entendendo o que ela estava falando. Mas entrou um pastor e deram o microfone para o pastor. E o pastor disse assim: irmãos, hoje nós vamos falar sobre Ezaqueu. Ele disse: eu não entendia nada da Bíblia, eu achei que o pastor ia chamar alguém da igreja a atenção. E eu disse assim: vixe, Ezaqueu deu algum mole. E ele não sabia que era uma passagem da Bíblia. E ele disse que quando o pastor começou a pregar, ele disse assim: ó, Ezaqueu era ladrão. Se você é ladrão, Jesus te salva, porque ele salvou Ezaqueu. Ele disse: esse cara me conhece de algum local. É indireta para mim. Ele disse: eu peguei minha arma, botei na cara do pastor e disse a ele: você me conhece de onde, mestre? Ele disse assim: meu amigo, eu estou pregando a palavra de Deus. E eu vou dizer a você: eu não tenho medo da sua arma. Ajoelha aí que eu vou orar por você. Ele disse: irmãos, eu era o chefe de tudo. Mas a voz daquele homem foi tão forte no meu espírito que eu ajoelhei. Eu aceitei a Jesus Cristo. Ele disse: eu tinha 50 táxis. Eu tinha uma agência de táxis. Ele disse: o meu apartamento era em Copacabana, em frente aos estúdios da Globo. No dia que eu fui na Falange Vermelha, eu levei os documentos dos 50 táxis, sacola de joia, e eu levei o documento do apartamento. E eu disse a eles: eu estou deixando a Falange Vermelha. Ele disse assim: a gente sabia que você ia chegar em um clima de ficar maluco, porque o volume de droga que você está usando é muito. Ele disse: não, meu amigo, a minha droga hoje se chama Jesus.
eu aceitei a Jesus. Eles chegaram para mim e disseram a mim, você sabe o que é que tem que ser feito? Ele disse, eu sei. Mesa dos 7 passos. Ele disse, o sujeito, eles sentavam em uma mesa, eu tinha que dar 7 passos da mesa até a porta. Ele disse, eu estava com a Bíblia na mão. E eu fui dando cada passo que eu dizia, eu fui falando o que o pastor me ensinou. Sangue de Jesus tem poder. Ele disse, a minha mão, eu fiquei tão nervoso, que minha unha entrou na capa da Bíblia e saiu do outro lado. Quando eu cheguei na porta, eu esperei os tiros. Ele olhou para mim, eles olharam para mim e disse a mim, Renato, vá-se embora, meu amigo. Vá-se embora porque eu não dou 15 dias para você retornar. E ele disse, irmãos, já são 15 anos eu servindo ao Senhor. Dentro desses 15 anos, eu já tenho 14 centros de recuperação, salvando pessoas viciadas. Ele disse, mas não foi fácil, porque eu dei tudo a eles. E comecei catando papelão. Voltei para a sala de aula para estudar, fiz faculdade e Deus me ergueu outra vez pela fé. E hoje eu sou do que sou, porque ando em um caminho de fé dado pelo meu Senhor a mim dentro do meu espírito. E Moisés, ele escolheu este caminho. E Deus, ele criou este caminho para o justo, para mim e para você. E eu te digo, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem fizer, ele vai te recompensar, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 24, Jesus, ele diz que reis e profetas anseiaram em ver este dia, um dia que Moisés escolheu em seguir, mas eu te digo, Deus reservou para mim e para você este dia acontecer. Todos anseiaram em ver a vinda do Messias, todos anunciaram a vinda dele. Moisés foi um homem libertador do povo de Israel do Egito, mas Moisés escreveu lá na Torá, depois de mim, Deus vai levantar um de meus irmãos, que será semelhante a mim, a ele ouvir, a ele seguir. Moisés, ele morreu crendo na promessa, mas nós nascemos em um tempo em que a promessa está cumprida. Ele veio, ele morreu e ele ressuscitou, e ele trouxe o Espírito dele, tabernaculou em nós, para que as promessas dele se tornassem vivas em minha vida e na tua vida. E este é o caminho de fé que Deus estabeleceu para mim e para você. Após o dilúvio, Deus, ele firma uma aliança com Noé. Depois lá do capítulo 8, a Bíblia diz que Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A Bíblia diz que que Noé, ele bebe vinho em extremo, fica ali embriagado. A palavra do Senhor diz que Cã escarneceu do pai. Sem, entretanto, cobriu a nudez do pai. Sem e Jafé. A Bíblia diz que Noé abençoou Sem. Eu te abençoo, meu filho, com o orvalho do céu e a exuberância da terra. Mas quando chega em Jafé, ele diz assim: Jafé, você comerá das tendas de Sem. Cã, porém, ele amaldiçoou. Deus, ele faz referência de mim e de você no livro de Noé. Porque o apóstolo Paulo chega agora no capítulo 11 de Romanos. Ele diz que nós, gentios,
fomos enxertados no jambuzeiro, porque a seiva que corre no tronco do jambuzeiro agora corre em nós. E chega no capítulo 15 de João, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Paulo está dizendo que o mesmo Espírito que está na videira, a mesma unção que está na videira, estar agora no jambuzeiro, é a promessa de Noé na vida de Sem, que eram os judeus, Jafé, pai dos gentios. Nós que estamos nesta geração, somos aqueles que fomos enxertados no jambuzeiro, e a mesma unção, a mesma seiva que vem da raiz por todo o tronco do jambuzeiro, que vai para as galhas deste jambuzeiro, é a unção do Espírito Santo que um dia desceu neles e agora desce em mim e desce em você, para tornar esta palavra viva em nós. E é esta palavra que nos molda, é esta palavra que nos transforma, é esta palavra que forma Cristo em nosso espírito. Então Moisés, ele agora não quer mais as riquezas, ele prefere o sofrimento, porque havia algo maior dentro dele. Eu digo a você, o seu sofrimento, ele é transitório. E ele existe para que a sua fé seja manifesta na sua vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele disse: sentirei prazer nas tribulações e nas aflições, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Quando a sua capacidade humana deixa de existir, é aí que o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, age em sua vida e opera aquilo que você não podia e não pode fazer. Mas enquanto esse Espírito ele não opera na sua vida e na minha vida, Deus ele não quer. O que é que nós temos que fazer? Deus, ele quer que sossegai. Temos que estar sossegados. Temos que viver em paz, em espírito de adoração ao Senhor. O Salmo 139, versículo 15 e versículo 16. É um salmo que eu sempre vou recitar. Se tem um salmo que revela a soberania de Deus no que tange a minha existência e a sua existência, é este salmo. O versículo 15, aqui na minha tradução do Salmo 139, ele diz que Deus viu o meu corpo sendo tecido na escuridão do ventre da minha mãe. E o versículo 16, ele diz assim: eu te vi, quando você ainda era uma substância informe, sem forma alguma. Eu escrevi todos os seus dias sobre esta terra. Dias estes que vão acontecendo, queira você ou não, vai acontecer. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós entramos em um duelo com Deus. Que duelo é esse? O duelo da incredulidade, aonde nós permitimos que o desespero passe à nossa frente. É o que aconteceu com os apóstolos no barco ali com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse a ele: passemos para outra margem, Jesus foi dormir. A palavra tinha sido liberada. O Deus tabernaculado estava ali. Aqueles homens, eles entraram em desespero no momento que veio aquela tempestade, que o mar se tornou revolto. E eu gosto muito de frisar os detalhes da Bíblia. Jesus, ele foi dormir lá na polpa. A polpa é a frente do barco, aonde a água estava pegando. Jesus, ele só acordou com o desespero dos seus apóstolos.
Jesus ele não acordou com a água. O que é que isso quer nos ensinar? Que as tempestades desta vida não incomoda ao mestre, porque existe um objetivo. Jesus estava com este objetivo. Nada, nem ninguém iria tirá-lo do objetivo de Deus. Deus te colocou em um caminho com um objetivo. Mantenha-se fiel a Ele. Não permita que o desespero, que as aflições desta terra, que as tempestades que se levantam, te tire deste caminho. E eu te digo mais, ainda que Jesus Cristo não acordasse para repreender aquela tempestade e a agitação do mar, ainda que aquele barco viesse a afundar, eu digo a você, todos passariam andando sobre o mar. Sabe o que é que eu quero dizer a você? Não existe impossível que Deus não mova na vida de um homem e de uma mulher de fé. Todas as coisas é possível ao teu Deus. O estado daquelas pessoas no Egito era de escravo. Moisés ele sai de uma posição de príncipe para viver uma vida de escravo. Moisés ele saiu de dentro do Egito por causa de uma briga que ele se intrometeu, porque senão Moisés ia viver como eles, lá fazendo tijolos como eles. Mas Deus tirou ele lá de dentro porque Deus queria treinar ele em outra coisa. Deus foi treinar Moisés lá para cuidar de ovelhas, porque Deus tinha um propósito para ele retornar para o Egito. Mas a escolha de Moisés estava fundamentada no ensino que ele recebeu de seus pais. Havia uma promessa de Deus com Abraão. Abraão, você vai se tornar pai de numerosa nação. O teu povo vai ficar escravo. Vai ser subjugado por uma nação por 400 anos. Mas eu vou tirá-los de lá. Eu vou colocá-los em uma terra que emana leite e mel. As riquezas do palácio não corrompeu Moisés. Nada lá fora tem poder para nos corromper. Nada. Em Deus você tem todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. Ontem, sábado, eu estive com a Bispa Vânia e ela falou assim: eu estava com um problema no útero. E o médico disse a mim: você vai ter que tirar seu útero. E eu disse: não vou tirar meu útero. Porque o meu Deus, ele tem uma fábrica de órgãos. Eu não vou tirar meu útero. E ela disse que passou por uma bateria de exames. E ela disse que permaneceu fiel a esta palavra. E ela disse a Deus: eu não vou tirar meu útero. O Senhor tem uma fábrica de útero. Eu quero um útero novo. E ela disse que quando chegou na entrevista com o médico, ela disse que foi dizendo a Deus: eu estou indo para a entrevista, em respeito à autoridade, mas eu não vou tirar meu útero. O médico disse a ela: Vânia, eu não sei o que aconteceu, mas o seu útero não necessita ser retirado. Toda inflamação e bactéria que existia nele deixou de existir. Este é o Deus que nós servimos. Ele não opera milagre na vida, escolhe um para fazer milagre, não. A regra é a fé. Ele faz milagre na vida de todo aquele que se mantém no caminho da fé. Mas que raio de fé é essa? Fé na palavra dele. Ele diz: eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. Porque a palavra dele é a vontade dele revelada a nós. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele diz que despojando, pois, os principados, triunfou sobre eles e os expôs
publicamente. A palavra despojar significa reduzir a nada. A Bíblia diz que Jesus Cristo reduziu a nada as autoridades malignas que subjugavam esta terra e os expôs publicamente. A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo levou eles à vergonha aos 3 mundos existentes. O inferno viu o que aconteceu. O céu viu o que aconteceu. E a palavra de Deus, de geração a geração, revela a toda geração que nasce o que aconteceu. Ele morreu e ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus. E todo aquele que é nascido dele estará sentado com ele nas regiões celestiais. Eu quero te dizer que a mesma autoridade, o mesmo poder que Deus deu a Jesus Cristo, ele já revestiu a igreja dele. Nós somos o corpo de Cristo nesta terra. Ele é o cabeça. A direção vem dele. A ordem vem dele. Mas a unção, o poder que está na cabeça desce sobre nós, desce sobre o corpo, desce sobre mim, desce sobre você. Lá nas muralhas de Jericó, quando as muralhas caíram, o povo só fez rodear. Tocou a trombeta, o poder de Deus desceu. O que é que o povo fez demais? Passou por cima dos escombros para tomar posse do que havia dentro da cidade. Assim foi o que aconteceu lá no Gólgota. Ele destronou todas as autoridades da terra e deu o título à igreja dele, não de igreja guerreira, ele deu o título à igreja dele de igreja triunfante, porque ele triunfou. A vitória, quem decretou foi ele, tetelestai, a dívida está quitada. Esta dívida, irmãos, muitas pessoas pregam que era com o diabo. Não era com o diabo, era com o próprio Deus. Deus não tem dívida com o diabo. O diabo, como diz o bispo Átila, ele tomou uma justa causa do céu. Saiu sem direito a nada. A Bíblia diz que quando o homem pecou, o homem ele entrou em um estado de inimizade com Deus. O que o profeta Isaías fala lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O apóstolo Paulo fala cá em Romanos capítulo 5, quando diz assim, justificados, pois, temos paz com Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo se fez maldição por mim, maldição por você, para que viesse existir reconciliação entre o céu e a terra. Sabe o que é que a palavra de Deus está dizendo? Os portões do Éden, que estava fechado com 2 querubins, tornou a ser aberto para mim e para você. E lá no Éden, eu costumo dizer que lá no Éden você tinha, lá Adão tinha e tem a presença de Deus. Todas as tardes Deus descia para conversar com Adão. A Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Gênesis, comei de tudo que há no jardim. No Éden tinha comida. A Bíblia diz que do Éden saía um rio que se dividia em 4 braços. E um deste rio era Pison, que rodeava a terra de Ávila, e desta terra saía ouro e ouro de qualidade. Eu quero te dizer que no Éden você tem a presença de Deus, você tem comida, você tem riqueza. Então você não necessita das coisas deste mundo. Tudo que você necessita está em Deus, porque as portas do Éden foram abertas. As portas do Éden é a sua intimidade com Deus, é o seu relacionamento com Deus, como foi dito aqui pela pastora, é o seu alinhamento com Deus. Quando você entra em comunhão com este Deus, a glória dele vem e você faz do seu quarto, da sua casa, do seu lugar de adoração, o seu Éden. O Éden, eu entendo, é o próprio Deus na vida do homem. Nele há todas as coisas. Aleluia. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo
do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Em próprio Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Eu acho interessante a Bíblia, irmãos, porque Deus ele estabelece para nós um caminho que Ele mesmo trilhou, mesmo Ele sendo detentor de todo o poder. A Bíblia diz nesse versículo 3 que pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus. E para nós entendermos isso, quando a gente lê o capítulo 1 de Gênesis todo, chega no último versículo diz assim: e Deus viu que tudo era muito bom. Muito bom. Aí você chega no capítulo 2, diz assim, mas nada tinha nascido ainda. Aí você volta para o 32 assim, mas tudo era muito bom. E o apóstolo lhe responde em Hebreus 11, 3. Pela fé, os mundos foram criados. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Deus liberou a palavra e ele, com toda a convicção do poder dele, antes de todas as coisas existirem, ele viu que tudo era bom. Porque este mesmo apóstolo Paulo, em Colossenses 1, me parece que é versículo 15 ou 16, eu não sei, ele diz que todas as coisas foram criadas nele. Tudo estava em Deus. E mediante o poder da palavra dele, ele trouxe a existência. E esta palavra que está diante de mim e diante de você, é a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. E mediante a fé, Deus já estabeleceu uma nova vida para mim e para você. O que é que Deus quer de mim e de você? Tão somente creia. Foi a palavra de Jesus para Jairo. Tão somente creia. Jairo foi buscar Jesus. A filha dele estava moribunda, doente. Chega no caminho, eu gosto de Jesus, de ver os detalhes. Jesus, ele desprezava os incrédulos, que vivia dentro da multidão, procurando roubar a fé das pessoas. No momento que Jairo busca Jesus, se eu não estou enganado, é Marcos 5. A Bíblia diz que a multidão chega para Jairo e diz assim, ó, não incomodes mais o mestre, a menina morreu. Jesus diz a ele, tão somente creia. Não dê ouvido a terceiros. Não dê ouvido a terceiros. Creia na palavra liberada em seu espírito. Tudo é possível ao que crê. Não deixe que as circunstâncias te dominem. Não deixe que situações exteriores te dominem. Revista-se desta palavra. Pois foi esta palavra que deu força a Moisés para abandonar toda a riqueza do Egito e para viver uma promessa que ele aprendeu quando menino dos seus pais, mas que estava cravada em seu espírito. Eu não estou aqui me referindo dizendo que riqueza não é bom, não estou dizendo isso. A Bíblia está fazendo referência ao Egito. A Bíblia está falando de coisas que possam te seduzir lá fora. Coisas tais das quais Deus não está. Porque existe uma riqueza para você. É promessa dele para mim e para você. Mas ele tem um caminho. Um único caminho
para te dar riqueza. A bênção do Senhor. Eu gosto do acento do é. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi liberada aqui nesta noite, Senhor. Espírito Santo agora é com o Senhor. Que o Senhor possa fazer com que esta palavra floresça em cada espírito nesta noite, ó Pai. Que esta palavra, Senhor, traga força. Que esta palavra traga ânimo. Que esta palavra, ó Deus, traga cura. Que esta palavra traga libertação. Que esta palavra traga salvação. Que esta palavra traga prosperidade na vida dos teus filhos, ó Pai. Que a força que Moisés recebeu, ó Deus, em abandonar todo o glamour e a riqueza do Egito, e escolheu sofrer com teu povo, ó Deus, porque cria na palavra de um Cristo que iria se revelar. Este Cristo já se revelou e está em nossas vidas. Jesus Cristo, o Senhor, és o dono, ó Pai, de nossas vidas. E nós pedimos agora que o Senhor tome toda a direção da vida de cada uma destas pessoas agora, Pai. Que o Senhor trilhe os caminhos destas pessoas. Que o Senhor coloque estas pessoas no caminho de fé, ó Pai, porque sem fé é impossível te agradar. Que o Senhor possa estar enxertando fé, vivificando a Tua palavra no espírito dessas pessoas, para que elas sejam renovadas, para que elas sejam fortalecidas, ó Pai. Espírito Santo, eu te peço, abra os olhos do Teu povo nesta noite, Senhor, e mostra a dimensão da grandiosidade da Tua promessa na vida de cada um deles. A Tua palavra diz que nós estamos assentados com Cristo à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, que o mesmo poder e a mesma plenitude da divindade que o Senhor liberou sobre Jesus, Ele concede a nós, ó Pai. Ele nos deu da Tua plenitude com graça sobre graça. Meu Senhor, que esta plenitude, Senhor, penetre na vida dessas pessoas, penetre na casa dessas pessoas, penetre na família dessas pessoas, penetre na empresa, nos negócios, que estas pessoas prosperem espiritualmente, que essas pessoas prosperem financeiramente, que essas pessoas prosperem materialmente, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, segundo a Tua palavra, ó Pai. Está escrito, meu Senhor, que a bênção que vem do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Que a Tua bênção, ó Pai, venha sobre este povo, especificamente na vida e no projeto de cada um deles, seja para casamento, ó Pai, seja para aquisição da casa própria, seja para aquisição do seu carro, seja para aquisição de uma porta de emprego, seja para aquisição, ó Deus, de uma cura no corpo, Senhor. Como foi dito nesta noite, o Senhor tem uma fábrica de órgãos, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste com toda a Tua grandeza e com toda a Tua glória na vida do Teu povo, ó Eterno. Em nome de Jesus, nós rendemos a Ti ações de graça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa esta palavra, né?
E ele ainda continua resgatando. Não esqueça dessa palavra. Ele pode resgatar. E ele pode restaurar. Amém? E estamos com lanche aí hoje, tá? Tem um cafezinho quentinho. Tem com leite, sem leite, você escolhe. E tem um cuscuz de tapioca delicioso aí que os levitas estão vendendo para aquisição dos fones. Não é isso? Dos fones de ouvido para o retorno. Olha como eles estão lindos com esse foninho pendurado assim. Eu acho tão lindo demais da conta, meu Deus. Glória a Deus. Então, não deixe de abençoar o reino comprando ali fora. É quanto que é? 3 com café? Gente, só aqui na casa do Senhor mesmo, viu? E eu posso garantir que o cuscuz é daqui, ó. Então, passa ali, compre o seu cuscuz e compre o seu menorzinho e vá para casa tomar o seu café, comer seu cuscuz. Amém? Amém? O meu já está ali, ó, que eu já recebi a minha primícia. Amém, igreja? Então, até quarta-feira. Muito feliz de ter vocês aqui, Marquinhos. A minha princesa já derrubou ali, ó. Já dormiu. Nicole também está ali, meu algodãozinho doce. Dayana, que coisa boa ver vocês aqui. E você, meu pastor, minha querida Andréa, sua filha, fique à vontade. Essa casa é sua, essa casa é de seu pai, né? É uma filha, é casa de seu pai também. Amém? Um beijo.